Melhorou? Isso, então a minha pegada, quando eu vejo o pessoal fazer as análises do que vai acontecer, etc, tal, papá, o pessoal está fazendo a comparação, está vendo os movimentos de mudança, etc, tal, a partir das coisas que estão acontecendo. Ah, surgiu o Uber, surgiu um movimento não sei o que dos bancos, surgiu não sei o que lá. E aí as pessoas ficam tentando entender. E eu fico tentando ter uma pegada mais ampla para fazer uma projeção mais geral. Então, eu só estou te dando digamos assim, essa introdução para responder a tua pergunta. Então, qual é a tua pergunta? Qual é a relação que existe com população e internet? Então, o que acontece? O ser humano, e aí a gente vai entrar numa característica específica da nossa espécie humana, né, das espécies sociais, o ser humano é a única espécie social do mundo que não tem limite demográfico. O leão não pode crescer, a zebra não pode crescer, o lobo não pode crescer. Por quê? Porque ele tem uma estrutura administrativa que tem uma harmonia entre o jeito que eles se comunicam e trocam, a forma que eles tomam decisão e o tamanho do bando. Então isso tudo fica mais ou menos amarrado de uma forma harmônica para poder resolver os seus problemas. O ser humano é a única espécie que cresce. Então quando a gente vai crescendo, nós começamos a criar uma demanda de mudanças, tanto na maneira que a gente troca, como na maneira que a gente toma a decisão. Então a minha percepção nesses estudos, que a gente tem uma característica que eu chamo de complexidade demográfica progressiva. E conforme a gente vai aumentando a população, a gente vai entrando em crises, e a solução dessa crise é mudar o modelo de troca, que seria a comunicação, o modelo que a gente se comunica, troca, etc, etc, e mudar a forma que a gente toma a decisão. Então, o que eu percebi, e aí a gente teve um salto que pouca gente percebe, né? De 1800 para cá, nós saímos de 1 para 7 bilhões de pessoas. As cidades deixaram de ser cidades de milhares, passaram a ser cidades de milhões, né? Então, essa complexidade que aumentou radicalmente está forçando a nossa espécie a fazer uma mudança radical na forma que nós nos organizamos. E eu percebi que a grande revolução que nós estamos vivendo é basicamente uma revolução administrativa. É a passagem do atual modelo que a gente tem de gestão para um modelo que eu estou chamando de curadoria. O Uber não é um novo modelo de negócio, não é um novo design de serviço que as pessoas chamam. O Uber é uma nova forma de administrar a espécie humana. Qual é a grande mudança que o Uber traz para a sociedade? O Uber substitui o gerente, substitui o gestor e coloca no lugar do gerente um robô, um agente inteligente, né? E esse agente inteligente começa a tomar decisões que antigamente quem tomava era o gestor, o gerente e o chefe. Então você vai ver que, por exemplo, vamos pegar o caso do Uber que a gente está falando. O Uber, por exemplo, o gestor de pessoas. O Uber não tem gestor de pessoas. Por quê? Quando você pega o Uber, você avalia o motorista. Quando você avalia o motorista, ele fica com um número X de estrelas. Se ele não tiver um número X de estrelas para ficar no Uber, ele sai da plataforma. Então quem é que está tomando a decisão de quem vai ser demitido? Não é mais o gerente, é o usuário, o consumidor. Então você transferiu para o consumidor a decisão de quem continua na plataforma. Quem vai ser promovido? Vai ser promovido quem vai aparecer mais rapidamente na sua tela? Aqueles que tiverem mais estrelas. Quem tem mais estrelas? O consumidor. Então você vai vendo que a gente está mudando, é um modelo de administração. A gente está sofisticando. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem uma complexidade muito maior, nós temos uma necessidade de tomar decisões de uma forma muito mais rápida e muito mais consistente, e a gente está transferindo essa decisão para o consumidor. Então a gente estaria fazendo essa passagem do que eu chamo da gestão para a curadoria. E no caso dos processos, aí você vai pegar o exemplo do Uber Pool, ele faz a rota de quem está querendo pegar o táxi, né? O que seria o gerente de processo, vai fazer, um robô vai fazer isso. Então ele vai fulano, pega ciclano, pega beltrano, a rota melhor é essa aqui, vamos dividir o valor pelas pessoas que estão no táxi da seguinte maneira. Esse é o gerente de processo. Então, nós estamos passando da gestão para a curadoria. Aí, normalmente, meus alunos,
e eu dou aula sempre para empresas grandes, o pessoal experiente, não sei do que, o pessoal fala, pô, muito bacana isso, talvez na área de serviço funcione, mas na indústria, numa montagem de motor de avião, numa petroleira, isso não vai acontecer nunca. Tudo certo. No momento atual, a gente realmente não consegue ver isso. Mas a evolução que a gente começa a projetar daqui para frente é cada vez sofisticar mais esses robôs, cada vez a gente ganhar mais cultura nessa área, em várias experiências que a gente vai tendo, e a gente vai começando a uberizar tudo. Eu tive agora, nesse semestre, fiz um semestre sabático, que eu resolvi parar para escrever tudo que eu estou pensando sobre isso. Aí escrevi não foi um livro, foi uma coleção. Então eu escrevi um livro sobre política, como é que a gente vai uberizar a política, como é que a gente vai uberizar a escola, como é que a gente vai uberizar a ciência, como é que a gente vai uberizar a administração, como é que a gente vai uberizar as cidades, e eu, inclusive, já começo a trabalhar nas influências da uberização na própria religião. Porque o modelo que a gente está construindo, se a gente pegar lá no passado, e é isso que é bom, o movimento histórico, o monoteísmo é filho da escrita manuscrita. E a gente agora vai viver uma mudança religiosa em função dessa maneira nova de se relacionar com a mídia. A mídia define, né? A mídia define muitas, quer dizer, é uma espécie de um sistema operacional da espécie humana. Quando você muda a mídia, você praticamente está mudando o sistema operacional. E a gente pode começar a falar que a gente está construindo hoje um Sapiens 3.0. 1.0 foi o Sapiens gestual, o 2.0 foi o Sapiens oral escrito, e o 3.0 vai ser o Sapiens digital. E a gente estaria entrando numa nova etapa profunda, milenar da espécie humana. Não, mídia, se eu for trabalhar no conceito que eu trabalho, digamos assim, mais cientificamente falando, eu chamo tecnologias de trocas. Todas as tecnologias de troca. Você acorda de manhã, você é informado se está chovendo ou não, isso é uma tecnologia de troca. Você é informada se está engarrafado ou não, isso é uma tecnologia de troca. Você liga para o seu filho, é uma tecnologia de troca. Você liga a televisão, é uma tecnologia de troca. Você coloca um headphone para ouvir uma música, é uma tecnologia de troca. Então, o que eu estou chamando de mídia, para, digamos assim, popularizar, seriam tecnologias de troca. São todas as tecnologias que a gente utiliza para que a gente possa trocar com outras pessoas, tá entendendo? Para a gente se informar, para a gente conhecer, para a gente se relacionar. Tudo isso são tecnologias de troca. E é isso que está mudando. E isso é o epicentro da espécie. E são essas tecnologias que estruturam o Sapiens. Quando você muda essas tecnologias, você cria uma revolução da própria espécie. Não é a sociedade, não é o Uber que está mudando. Quem está mudando é o próprio Sapiens. Essa garotada nova que está nascendo. Não sei se você já viu aquele videozinho do menino que nasce na barriga da... Ele nasce, aí daqui a pouco ele corta o cordão umbilical, ele já acessa um computador, e ele já sai andando, tira um selfie, sai andando. Não sei se você já viu esse vídeo. Pois é, então tem na internet. Então, essa geração que está vindo, ela já está mudando. Tem um estudo do McLuhan, quando ele falava lá atrás, e ele era um gênio, né? Ele dizia que não importa muito o canal da televisão que você está vendo, mas a televisão muda a sua cabeça independente do canal, né? O meio é a mensagem. O que ele queria dizer? Ele queria dizer que o cérebro, ele se adapta à mídia que tem de plantão. Então o nosso cérebro está se adaptando a essa nova mídia. Então a mudança, quando a gente fala de uberização da sociedade, tem muita gente que talvez na sua matéria tenha dito que a uberização é o usuário, é o consumidor participar mais e tal, papá. Por quê? Porque a maior parte das pessoas está trabalhando com a internet no que eu chamo de estratégia, o pensamento indutivo. Está se trabalhando com a internet como se fosse um fenômeno único que nunca tenha acontecido no mundo. Essa é a grande vantagem da antropologia cognitiva. Porque eu analiso a internet diante de todas as mudanças de mídia do passado, o que me dá muito mais argumentos e embasamento para poder analisar essa mudança dentro de várias mudanças que já aconteceram, tá entendendo? E eu vou comparando uma com a outra para dizer, não, essa foi desse jeito, essa foi desse jeito, essa aconteceu isso, essa aconteceu aquilo, provavelmente vai acontecer isso, e aí eu vou projetando e fazendo as macro tendências.
Tem uma coisa, tem um conceito que eu trabalho, que nós somos uma tecno-espécie. Nós não somos uma espécie, que nem as outras. Nós somos uma tecno-espécie. Então as mídias fazem parte, as tecnologias são parte integrante do ser humano. As mídias não são fora do ser humano. As mídias são o ser humano. Né? Então quando eu mudo a mídia, eu mudo o ser humano. Aí eu brinco em sala de aula com os meus alunos que eles falam assim, mas eu não sou isso não, eu não sou tecno-espécie porque eu sou muito natureba. Aí eu tenho aqui o meu teste natureba para as minhas alunas. Aí eu falo, você é muito natureba? Sou. Então tá, você vai para a casinha de campo? Vou. Na sua casinha de campo, como é que você vai para lá? Eu pego um Jeep. Eu falo, olha, Jeep é tecnologia. Você não pode ir de Jeep. Então eu vou andando. Aí eu falo, vai andando como? Só se for pelada, porque se você não for pelada, você está usando calça, você está usando camisa, você está usando tênis, tudo isso é tecnologia. Você tem que ir pelada. Aí ela fala, então eu vou andando pelo lado da estrada. Eu falo, também não pode andar pelo lado da estrada, porque estrada é tecnologia, asfalto é petróleo modificado. Você tem que andar pelo meio do mato, né? E quando a gente vai se tocando, é que a gente vai incorporando as tecnologias e vai achando que as tecnologias, e aí isso também no jornal, em todos os lugares, a seção do valor, por exemplo, de tecnologia, é só tecnologia nova. Todas as tecnologias antigas, avião, trator, qualquer coisa que seja antigo, não é mais tecnologia. Isso já vai cobrir aviação, vai cobrir agricultura, e a gente acha que as tecnologias são só as novas tecnologias, celular, computador, etc. Essa é uma distorção que a gente tem. E aí a gente não entende que o Sapiens é uma tecnoespécie que quando tem novas tecnologias, e principalmente tecnologias de troca, que é o caso que a gente está vivendo agora, o Sapiens entra numa mutação profunda. Bom, essa geração, a garotada, ela está conseguindo usar essas novas mídias para fazer as mudanças que são mais compatíveis com as demandas e com o próprio cérebro que eles têm, né? Então é um pessoal menos verticalizado, não consegue que nem a gente teve na escola, né? Não consegue lidar com a verticalização. É um pessoal mais horizontalizado, é um pessoal que trabalha mais em rede, né? Então a gente vai ter uma perda individual de conhecimento, como a gente, por exemplo, tinha, em que isso aconteceu também no final da Idade Média, e quando a gente começou a fazer escrita, que tinham intelectuais que tinham lido praticamente todos os livros, a gente vai ter uma disseminação do conhecimento e o conhecimento vai ficar mais segmentado. Então as pessoas precisam mais uma das outras para poder resolver problemas. Então é um trabalho mais em equipe, é um trabalho mais em rede, né? Você vai chegar para uma determinada pessoa, ele não vai conseguir responder determinadas coisas para você. Mas se ele tiver um grupo de 5, 6 pessoas, ele consegue resolver aquele problema de uma forma melhor. Então são pessoas que vão conseguir trabalhar melhor em equipe do que nós. Porque vão precisar dessa solução em equipe, né? Então tudo isso é uma característica dessa nova geração. É um pessoal que eu acho que vai ter uma consciência planetária maior, eu acho que é um pessoal que não vai aceitar determinadas burocracias que a gente tem hoje, não vai conseguir trabalhar nessas empresas hierarquizadas, não vai conseguir estudar nessa escola com o professor falando lá na frente, né? Então essa galera toda não vai aceitar isso que está acontecendo, né? Cada vez mais eles vão querer modificar tudo isso. Mas eu não estou vendo isso agora. Mas isso é um processo de médio e longo prazo. Exatamente. Então é um espiral que ao longo do tempo, e você vai ver que da chegada de 1450, quando surgiu a prensa, até a chegada das revoluções liberais, nessa época durou 350 anos para cortar a cabeça do rei. Então, quer dizer, já tinham cortado a cabeça do rei antes, em 1600, no final ali, perto de 1700, na Revolução Inglesa. Mas foi um período longo para matar o rei e construir a república. E a gente também vai entrar num ciclo agora de matar a atual república para construir um novo modelo de democracia diferente desse que a gente tem hoje, né? E a gente vai uberizar a política também. Vamos colocar robôs para tomar decisões,
vamos ter participação de massa. É uma mudança muito profunda na política. Eu estou indo, inclusive, aí a São Paulo. Te convido, se você quiser, vou fazer o lançamento do meu livro Política 3.0, dia 13. Não, ser promovido é o seguinte, a sociedade, a sociedade ela precisa trabalhar o mérito. E a forma que você trabalha o mérito, você define o mérito, você vai ver que toda validação, a sociedade vive de validação. Você vai publicar um artigo acadêmico, você vai criar uma seleção para ver qual é o artigo acadêmico que vai ser publicado. Você vai fazer um concurso na universidade, você vai também escolher um professor que vai ser escolhido. Você vai, sei lá, qualquer coisa que você vá fazer, você vai ter um critério, vai estabelecer um critério, que é um critério que alguém vai definir que fulano vai ser contratado, fulano vai ser promovido e fulano vai ser demitido. Não é assim que funciona? Em tudo, em todas as situações, né? Então o que acontece? A gente está vivendo isso, essa decisão de como as pessoas são escolhidas, como as pessoas são promovidas, etc. Estão dentro de uma intermediação que tem a ver com esse modelo que a gente tem hoje, né? Então isso foi, de certa forma, matando a meritocracia, porque você tinha um gerente, um validador dentro das academias, você tinha um político que é escolhido, etc, etc. Então a gente perdeu a meritocracia, a gente perdeu o espaço da meritocracia. Então quando eu estou falando e isso tem a ver com complexidade. Quanto mais complexidade você tem, mais você vai precisando da meritocracia. Eu não posso, e isso aí eu vou te dar um exemplo desse trabalho que eu fiz aqui na Prefeitura do Rio. A Prefeitura do Rio tem 9 mil ônibus e 40 fiscais. Como é que você fiscaliza 9 mil ônibus? Né? Quais são os motoristas desses 9 mil ônibus que estão trafegando na rua perigosamente? Desses 9 mil motoristas, não são só 9 mil motoristas, mas vamos supor, de 9 mil são 20, sei lá, 30, 40 mil motoristas. Quais são aqueles que estão xingando os passageiros? Quais são aqueles que não estão respeitando o sinal? Quais são aqueles que não deveriam estar trabalhando? A uberização vai chegar nas frotas de ônibus também. Por quê? Porque no momento que o motorista começar a furar sinal, vai ter um passageiro que vai clicar no aplicativo e vai dizer que aquele motorista não pode circular. E vai ter que ter um modelo na companhia de ônibus que quando os passageiros clicarem que aquele motorista está vacilando, ele vai sair e vai entrar um outro motorista, né? Então você vai ter que montar um modelo, e aí isso vai matar inclusive essa relação patrão-empregado, porque você vai precisar de uma flexibilidade, de uma rotatividade, que é mais ou menos o modelo do Uber, que a gente precisa, que vai criar cada vez mais uma participação de baixo para cima. O que acontece numa revolução cognitiva? Uma demanda muito forte de descentralização. Nós estamos vivendo um processo cultural e administrativo de descentralização. Você vai ver, nós estamos indo ao banco, nós estamos comprando ingressos pela internet, nós estamos fazendo um restaurante aquilo, nós estamos quase tudo já vira self-service. Quer dizer, tudo vai descentralizando, por quê? Porque o modelo anterior não consegue mais comportar um número de pessoas. Você vai usar o cartão para fazer os pagamentos, você vai usar o cartão você vai acabar com o trocador, você vai acabar com o assessorista, né? Você vai acabar com tudo que você puder acabar de intermediário, você vai acabar. Por quê? Porque fica caro, porque o cara atrapalha, e aí você começa a resolver o problema usando cada vez mais ferramentas que vão descentralizar e robotizar os serviços. Então não adianta, nós vamos ter aí um processo, e eu tenho visto isso nos Estados Unidos, tenho acompanhado, você não tem noção do que está acontecendo. Agora, a gente aqui no Brasil fica discutindo Dilma, Lula, não sei do que, papá, e os Estados Unidos os caras estão num surto de inovação, tem tudo, aplicativo para guarda-chuva, aplicativo para bicicleta, aplicativo para travesseiro, aplicativo para tomar conta da tua casa, aplicativo para tomar conta da televisão, para tomar conta da sogra, das crianças. Sabe, nós estamos vivendo um boom,
E a gente aqui a gente está uma espécie assim de uma ilha, né? E nós estamos, o mundo tá mudando radicalmente. Porque o que é que acontece? Lá, no caso do Uber, você pode ter 5 milhões, você pode ter 5 milhões de motoristas e você vai ter, o Uber deve ter, porque quando eu falo isso, as pessoas falam, mas o Uber tem gerente, mas a proporção gerente, número de funcionários, número de pessoas, é pequena. Porque o número de pessoas, você imagina uma cooperativa de táxi com 5 milhões de cooperados. Teria que ter um coordenador, teria que ter não sei o quê para tomar conta, etc, etc. Então, o que eu estou falando de promoção, quer dizer, vão ser plataformas horizontais para resolver esse problema. Agora, se o cara do Uber, por exemplo, disser assim, eu gostaria, eu estou aqui no Uber e tal, ele vai ficar 5 estrelas e aí ele vai ter, então ele vai querer, por exemplo, criar um novo modelo, vai criar o Uber dentro do Uber, né? Vai criar uma espécie assim de os melhores dos melhores. Aí esses melhores dos melhores vão ter um preço melhor e aquele preço melhor as pessoas digam assim, olha, eu quero o pessoal que é topo 5 estrelas há 10 anos, tá entendendo? E aí então, isso já acontece um pouco no Mercado Livre. O Mercado Livre, por exemplo, não sei se você compra no Mercado Livre, mas no Mercado Livre é o seguinte, quando você começa a vender no Mercado Livre, você tem que colocar o teu preço lá embaixo. Porque as pessoas ficam com medo de comprar contigo. E conforme você vai ficando lá no tempo, eu tenho lá bastante tempo, já vendi algumas coisas, etc. Eu sou vendedor 100%. Como vendedor 100%, o Mercado Livre me coloca, vendedor 100%. Aí as pessoas compram. Às vezes o produto é mais caro, mas você compra de um cara que é 100% que tem garantia de entrega, tá entendendo? Que não vai ter problema, que não vai demorar. Apesar deles garantirem que não vai ter problema, você não quer comprar um troço que o cara não entrega, aí você fica se aborrecendo, etc. Não é que você vai perder dinheiro, porque agora tem um modelo lá que você pode comprar na garantia. Mas você não quer, como aconteceu comigo agora. Eu estou esperando há 15 dias o cara me entregar um negócio que ele não entrega. Então esse cara, e esse cara realmente não tem não é 100%, ele é 60%, né? Então ele tem problema. Então se só ele vende um produto que eu estou comprando. Mas se ele tivesse mais gente, eu não ia comprar com ele. Então a promoção que acontece é que você começa a poder fazer um preço melhor, né? Então o cara no Uber, por exemplo, você vai dizer, olha, eu vou agora e tal, eu quero só 5 estrelas, mas 5 estrelas, e você vai ver que isso vai acontecer mais na frente, 5 estrelas, você quer pegar o pessoal top, você vai pagar um pouco mais. Aí o cara vai ganhar um pouco mais porque ele é top, tá entendendo? Então vai se procurar, vai ter o Uber, o cara 4.7, 4.8, 4.9 e o 5 vai ganhar mais, tá entendendo? Exatamente, aí vai montar uma plataforma do top. Porque, por exemplo, sei lá, minha filha, né? Se eu tiver o top, numa situação, eu falo, não, vai de top, porque, pô, entendeu? É o cara que sabe qual é. Porque, por exemplo, no Uber, uma coisa que eu acho que começa a ter problema é o cara que não conhece a cidade, né? Taxista conhece a cidade inteira, trafega há 20, 10 anos. O cara do Uber não conhece. De repente, o cara do Uber pode começar a ganhar estrela porque é um cara que todo mundo vai dar água, tudo bem, um carro bonitinho, limpinho, pá, e conhece a cidade. Aí pronto. Aí você vai para um lugar assim, não, eu quero um cara top porque ele conhece a cidade. Eu não quero ficar naquele cara que entra no Waze e vai para cá e vem para lá e não conhece e não sei o que, entendeu? Então isso vai gerando uma promoção. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o grande problema que a gente tem é a complexidade. Todas essas discussões políticas que a gente vive hoje, que o pessoal fala das injustiças, que isso, que aquilo, eu falo assim, olha, se você esquecer a complexidade, o mundo pode tudo. Se a gente não tivesse 7 bilhões de pessoas no mundo, tudo era possível, todos os sonhos, todas as utopias. Só que 7 bilhões de pessoas, olha só o cálculo que eu vou fazer para você, significam 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Já parou para pensar nisso? Nós estamos saindo de 1800 de 3 bilhões de pratos de comida todos os dias para um mundo de 21 bilhões de pratos de comida.
se todo mundo comesse 3 vezes. Aí a pessoa, mas não come 3 vezes. Mas tudo bem, um come 1, outro come 5, né? Mas bem ou mal, você não tem gente hoje no mundo, como a gente já teve em alguns momentos, com epidemia de fome. Do cara morrer de fome. De alguma forma as pessoas estão comendo. E se estão comendo de alguma forma, alguém está produzindo essa alimentação. Então nós temos que produzir todos os dias 21 bilhões de pratos de comida. Isso não é assim, semana não, é todo dia. Então isso exige um sistema produtivo cada vez mais complexo. E tem uma coisa que é interessante, que você vai me perguntar, pô, mas por que isso não aconteceu no século passado? Porque a gente não tinha tecnologia. No momento que a gente começa a ter a tecnologia, a gente abre uma porteira que não tem volta. Porque uma coisa é eu saber do petrolão por alto. A outra coisa é eu poder acessar os vídeos que o pessoal do Sérgio Moro coloca na internet e ouvir os vídeos na íntegra. Ele, sei lá, o cara dá o depoimento às 3 da tarde, às 4 já está na internet. No momento que eu tenho acesso a tudo isso, eu já não quero mais aceitar esse tipo de coisa, tá entendendo? E nisso em tudo, nas empresas, etc. Então, tudo isso vai criando um movimento de não aceitação do que acontecia no passado. Por quê? Porque você rompeu a mídia, você rompeu uma série de coisas. Então a gente começa a querer mudança, 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 e aí começa um ciclo, isso que você falou, é uma espiral que a gente vai caminhando, né? Não, a curadoria é o cara que trabalha dentro do Uber cuidando do algoritmo. Qual é a grande mudança? Hoje você tem um gestor que cuida de pessoas e processos. No futuro nós vamos ter uma pessoa, um administrador, que o administrador nunca vai morrer. Quando eu falei numa entrevista no passado que eu falei que os gerentes iam morrer, o pessoal queria me bater, eu falo, olha, mas os administradores não vão morrer. O que está acabando hoje é a gestão, mas a administração continua. Porque sem administração a gente não sobrevive. Só que o modelo de administração que a gente precisa fazer agora, em função das mudanças que a gente está vivendo, a gente está saindo do modelo de administração em que você tinha pessoas de carne e osso que cuidavam de processos e pessoas, e essas pessoas de carne e osso vão programar agentes inteligentes que vão cuidar de processos e pessoas. Então a gente está transferindo para robôs, entre aspas, ou agentes inteligentes, do jeito que você quiser, essa tarefa. Por quê? Porque a agilidade é muito grande, a complexidade é muito grande, não dá para ficar perdendo tempo, entendeu? E tem que andar. A fila anda, tá entendendo? E isso que vai acontecer. E o que está acontecendo com o Uber vai se espalhar por todos os setores da sociedade. Programar. Isso. Não, vou te dar um exemplo assim, porque eu vivo isso intensamente. Entrevistei vários motoristas de táxi. Aí cheguei num táxi, o cara me contou a seguinte história. O cara falou assim, o motorista e o passageiro. O cara virou e falou assim, pô, eu vou te dar 2 estrelas. Mas aí o motorista falou, pô, mas você vai me dar 2 estrelas? Aqui no Rio, né? Você vai me dar 2 estrelas, eu não dirigi direitinho? Não, dirigiu bem. Meu carro não tá bom? Não, teu carro tá bom. Pô, mas eu lhe ofendi de alguma forma? Não, o senhor não me ofendeu de maneira nenhuma. Agora, como é que um vascaíno vai dar 5 estrelas para um flamenguista? Porque tinha lá a bandeira do Flamengo, entendeu? Então, o que o algoritmo tem que fazer? Ele tem que criar uma média para ir vendo, por exemplo, uma pessoa muito exigente, vamos supor, a pessoa só dá 3 estrelas. Então, para aquela pessoa, 3 estrelas é 5. Então, são essas características culturais que o algoritmo tem que ver, tá entendendo? Ele não pode pegar assim e dizer assim, como se todo mundo fosse igual. Uma pessoa que só dá 3, para ela, aí o cara vai ter que entender que uma pessoa que regularmente só dá 3, aquele 3 é 5, né? Ele tem que descartar notas muito baixas. Um cara leva 5, 5, 5, 5, aí, sei lá, o cara brigou com a mulher, chegou lá, deu uma estrela pro cara. Essa nota tem que ser descartada, né? Você tem que ver a continuidade das notas se realmente o cara começa a vacilar, tá entendendo? Então, isso que eu digo que são características culturais. E eu estou trabalhando agora um livro que é o Ensino 3.0.
a introdução de robôs nas escolas. Então, vai entrar o quê? Vai entrar um agente inteligente na escola para ajudar a criança, para ajudar o jovem, para ajudar o adulto nas trilhas que ele vai escolher, dos problemas que ele vai escolher. Então, esse agente inteligente, ele vai saber qual é o seu perfil de conhecimento. Você é uma pessoa que gosta de conhecer tudo direitinho, numa sequência lógica, etc. É a tua maneira de aprender. Então ele vai entender, já entendi. Você é daquela certinha que aprende assim. E o outro fala assim, não, eu sou pingado. Eu gosto de ouvir isso, gosto de ouvir aquilo, depois eu junto lá na frente. Então o cara é pingado. Então o cara vai aprendendo como é que você aprende, como é que eu aprendo, para fazer uma rota que é mais próxima do que você gostaria. E a experiência, por exemplo, você quer aprender, sei lá, física nuclear. Aí as pessoas que aprenderam física nuclear vão passando essa experiência para os agentes inteligentes para dizer, olha, física nuclear, o problema aqui aí física nuclear tem vários problemas que são resolvidos. Olha, para resolver esse problema aqui, é bom que a pessoa saiba isso, saiba aquilo. Aí a outra pessoa fala assim, não, mas isso aqui, mais ou menos, isso aqui eu não aprendi e não precisa tanto. Aí a pessoa vai aprendendo com a experiência dos outros para a gente encurtar o tempo de aprendizado e para tornar o aprendizado cada vez mais produtivo, né? Você não precisa aprender 400 coisas desnecessárias, que normalmente acontece, porque a gente não vai poder ficar perdendo esse tempo. Eu tive com o professor da Estácio, o reitor da Estácio, o Ronaldo Mota, que ele me disse uma coisa que eu acho que é bem legal. A Estácio tem 500 mil de alunos. E ele falou uma coisa que é legal, que é o seguinte: inovação na educação é qualidade na quantidade. Não adianta você ter qualidade com pouca gente, que é o caso do Pedro II, que é esses colégios de excelência, né? E nem adianta ter quantidade sem qualidade. Você tem que ter quantidade e qualidade. Eu acho que essa é a questão do século. Como é que a gente resolve o problema da quantidade com qualidade? No transporte, na saúde, na educação, né? Em todas as áreas. E isso só vai ser resolvido com robô. Não, eu acho o seguinte, olha só, porque o que acontece? Como a gente vai fragmentar esses conhecimentos, um vai depender do outro, né? Então, quer dizer, essa competição, essa ideia da competição, é uma ideia que a gente já começa a ver que ela não se sustenta. Por quê? Porque você, por exemplo, é o caso do software livre, é o caso do Airbnb, é o caso que você vai começando a construir um modelo, né? Porque o pessoal fala muito em colaboração. Ah, porque a gente está vivendo a colaboração, que o ser humano está ficando melhor. Não. A gente está vivendo hoje um modelo que permite você compartilhar conhecimento, compartilhar produtos, compartilhar ideias por causa das novas possibilidades de mídia. Então, esse compartilhamento, né, para você chegar a determinadas coisas, hoje as empresas estão falando de inovação aberta. Inovação aberta é quando ela diz assim, eu vou jogar a toalha para desenvolver determinada coisa e eu prefiro fazer isso aberto. Tem naquele livro, o Economics, se eu não me engano, uma história que o pessoal tinha uma empresa de mineração. E aí eles precisavam saber onde tinha ouro numa área muito grande. E eles não tinham condição de fazer isso, não tinham dinheiro, etc. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os dados, eles tinham a propriedade da área, botaram os dados na internet e falaram, olha, quem fizer os cálculos aqui e me ajudar a achar ouro nessa região aqui, entra de sócio no negócio com a gente. E aí uma porção de gente entrou, né, fez os cálculos e tal, e eles de graça conseguiram resolver aquele problema e pagaram alguma coisa para o cara no resultado. Então esse tipo de coisa, de você tentar ter um problema que você não consegue resolver, você jogar para as pessoas ajudarem a resolver e as pessoas terem algum tipo de retorno em relação a isso, né, é uma coisa que vai descentralizando, inclusive, as possibilidades. Você vai lá nos Estados Unidos hoje, você pega essa garotada toda que está desenvolvendo,
os vídeos que tem na internet, você pegar esses vídeos assim, tipo, no YouTube, assim, novidades de gadgets, novidades para celular, novidades para bicicleta, novidade para tênis, não sei o quê. O que, que é? É uma garotada que monta um escritório pequeno, que desenvolve um protótipo, que faz um filmezinho bacana e diz assim, ó, tô precisando de dinheiro, tô querendo que você compre o meu produto por antecipação. Eu mando para você para casa. Então o cara nem colocou no mercado ainda, ele nem terminou o projeto ainda, e ele já está pedindo para as pessoas botarem dinheiro, comprarem o produto antes para eles poderem ter dinheiro para fazer. Por quê? Porque eles não querem ir no banco, para o banco dizer, não, você tem que ter uma garantia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. É uma espécie assim de compartilhamento de inovação. Quem está bancando essa inovação são as próprias pessoas. E tem gente que está colocando dinheiro, aqui no Brasil tem até aqueles anjos do Brasil, que também colocam dinheiro, é um modelo mais ou menos parecido, que está crescendo, que as pessoas vão colocando esse dinheiro nessa inovação, e isso vai criando uma descentralização de inovação, que vai permitindo que você faça inovações que a gente não podia fazer no passado. E isso vira uma onda, porque essas inovações vão matando os produtos que existem, os produtos, as empresas que existem não conseguem dar conta, e a coisa vai gerando uma espécie assim de onda em cima de outra, entendeu? Olha só, você faz perguntas difíceis, né? Mas eu quero responder assim, pensado. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, eu, eu faço fotografia, gosto de fazer fotografia, hobby. Então, tem uma garotada que trabalha com fotografia e tem um canal no YouTube que fala de fotografia. Porque o YouTube paga para o cara também. É uma grana que o cara ganha também. E o cara tendo aquela visibilidade, ele tem mais clientes. Então, quanto mais ele compartilha, mais clientes ele tem, mais rede ele cria, e mais negócio ele faz e mais dinheiro ele ganha. Né? Então, assim, aquela coisa assim, ah, não, eu vou esconder o que eu estou fazendo para ninguém saber, etc. Tal, papá. Porque eu botei todos os meus livros, agora os meus livros todos estão na internet. Meus livros são livros abertos, leia antes e pague depois, e líquidos, que eu chamei de líquidos. Até o Etevaldo Siqueira disse que eu estava inventando esse termo que eu chamo de livro líquido. Livro líquido é o quê? Eu estou melhorando o livro o tempo todo. Eu interajo com os meus alunos, interajo com os leitores e vou melhorando, vou mudando, tenho ideias e tal. Então o livro ele não foi impresso. Eu botei no Clube dos Autores, o livro, o cara pode comprar um livro individualmente e eu boto lá as novas versões e cada pessoa compra o livro novo. E eu estou botando os PDFs todos na internet que o cara compra e paga depois. Ah, muita gente não paga, muita gente paga, mas o que acontece? Agregado ao livro, eu estou passando toda essa experiência, eu coloco o link para o cara fazer o curso de certificação comigo, o link para o cara me convidar para as palestras, né? Pessoas passam a me conhecer que não me conheciam, né? E isso vai gerando um karma positivo que vai me gerando outros negócios, né? Eu tenho um canal no YouTube, agora soube que eu estou ganhando, pela primeira vez estou ganhando dinheiro no YouTube. Então, você vai começando a gerar negócio. Então, quanto mais você compartilha, mais você fortalece a sua rede. Quanto mais você fortalece a sua rede, mais você ganha. Você pega lá, por exemplo, no YouTube, tem uma porção de motorista no YouTube que tem canal. Lá no YouTube, olha, está acontecendo comigo isso, está acontecendo comigo aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, etc. Tal. Todo mundo entra no canal do cara, etc. Tal, papá, e o cara está gerando negócio para ele, tá entendendo? Você rapidamente vira professor. Rapidamente você de aprendiz você vira. Esse menino, por exemplo, até nos Estados Unidos, tem um canal de fotografia, ele dá 1000 dicas, as pessoas mandam foto para ele, eles comentam. O garoto não tem 30 anos, ele tem entre 25 e 30.
Ele tá lá falando, etc, tal, papai. Então o cara fala bem, faz um vídeo direitinho, né? É um cara super atencioso com as pessoas e tal, todo mundo gosta. Tem outro que eu gosto também, que é uma clarineta. Tem outro cara que dá as dicas de clarineta. Aí você vai lá, papapá, papá. Certamente ele deve ganhar aluno por causa daquilo. Certamente alguém, de repente, pode convidar ele para fazer uma palestra sobre clarineta. De repente ele é convidado para dar aula não sei aonde. E ele vai gerando e tal. E eu acho que tem uma coisa que eu acho fundamental, que é o seguinte: as pessoas querem ser mais felizes do que elas eram. Né? Então eu acho que essa coisa assim de procurar ganhar dinheiro, sobreviver com coisas que tenham mais a ver com as pessoas, essa também é uma tendência que a gente está querendo construir. Essa é uma tendência da nova geração. Eu tenho até um livrinho que eu fiz bem fininho chamado Trabalho Significativo. Eu acho que as pessoas estão procurando esse trabalho significativo. Né? Esse trabalho significativo é o quê? É você conseguir construir algo que ajuda as pessoas e você ganha o seu dinheiro. Então todas essas inovações, toda essa garotada que você vê nesses vídeos, eles não estão ali falando assim, não, eu estou aqui, você não sente assim, eu estou aqui para ganhar. Tudo bem que é ganhar dinheiro, todo mundo acha bacana, etc. Mas tem um propósito ali, que é assim, cara, eu quero melhorar a vida das pessoas, e melhorando a vida das pessoas, eu quero ganhar minha grana. Né? Então eu acho que todo mundo está um pouco nessa vibe. Então essa inovação, todo esse ciclo que está vindo, é nessa direção. Pô, vamos melhorar a vida das pessoas e vamos resolver os problemas. Agora você tocou num ponto que eu acho super legal, que é o seguinte. Com a última revolução cognitiva, nós tivemos uma mudança radical na forma de trabalho, que a gente tinha a escravidão e acabou com a escravidão. Né? A escrita impressa acabou com a escravidão. E o digital, a revolução digital, vai acabar com o patrão-empregado, essa relação patrão-empregado. Ah, vai acabar semana que vem? Não. Eu estou falando de macro tendências, né? Uma revolução cognitiva é uma macro tendência que dura 50, 100 anos. Né? Então eu estou falando de uma macro tendência. Uma macro tendência é acabar. O Uber não tem mais patrão empregado. Está aí. Né? O Airbnb não tem mais patrão empregado. Está aí. O Mercado Livre não tem mais patrão empregado. Está aí. Então esses modelos vão se disseminar, né? E que vão acabar. Então o século XXI, isso aconteceu também na prensa, é o século do consumidor. Né? Quem está se empoderando é o consumidor. E todo esse movimento que tem na sociedade, que fala em defesa dos trabalhadores, etc., papá, é um viés equivocado. Né? Porque o trabalhador sempre é corporativista. Não interessa onde ele trabalha, ele sempre vai ser corporativista. Porque não existe um trabalhador que trabalhe no ar. Ele trabalha numa empresa. E no momento que ele defende melhores salários para ele, na verdade, está defendendo que aumente-se o custo dele na empresa e a empresa não vai ficar com aquele prejuízo. Ela vai repassar para o consumidor. E quem, na verdade, paga o aumento dele não é a empresa, é o consumidor. Né? Se a empresa não tiver um livre mercado e ela não tem que fazer uma melhoria, o que a empresa faz? Né? Se ela tiver uma livre concorrência, né? Ela vai dizer, olha, não posso te contratar, não posso te dar aumento, porque eu não vou conseguir vender, etc. Se é um monopólio, ela vai fazer o quê? Ela aumenta, é o caso do funcionarismo público, aumenta o salário do funcionário público, vai ter que aumentar imposto, não tem jeito, não tem outra saída. Né? Então, existe esse problema do século XX, que é que os movimentos ditos progressistas são a favor do trabalhador. Os movimentos progressistas do século XXI serão a favor do consumidor. O consumidor é todo mundo na sociedade. Né? Então você tem que defender o consumidor. E nessa briga do Uber a gente já vê isso. Todo mundo fala, coitadinho do motorista de táxi e tal. Não interessa o motorista de táxi. Interessa o consumidor. Se o consumidor está melhor, todo mundo está melhor. Está entendendo? Porque é muito mais gente consumindo do que trabalhando. Né? E o cara que está trabalhando, ele tem que se adaptar ao novo modelo de consumo, que é o novo modelo de consumo mais meritocrático. O engraçado dos motoristas de táxis é que eles reclamam do Uber. O Uber dá muito mais liberdade para o cara que trabalha dentro do Uber, né, do que hoje um trabalho do quase escravocrata do taxista.
porque o taxista tem que pagar uma autonomia, o taxista tem que ser não sei quantas vezes fiscalizado pela prefeitura, tem que pagar não sei quantas cotas para a prefeitura, e no Uber não tem nada disso. Então o Uber é uma liberdade para o taxista, e o taxista está brigando contra o Uber. Ele está lutando, é como se ele estivesse lutando a favor da monarquia, e o rei está em cima dele, tá entendendo? E ele não quer implantar um novo modelo. E quem está aí nessa briga? O consumidor. Então, o que é progressista no século XXI é defender o consumidor. Nós vamos ter um movimento agora, nós já estamos vivendo isso, né, no Brasil e em outros países, estamos começando a fazer isso, um renascimento do liberalismo. Mas não o neoliberalismo, o liberalismo clássico, que é livre concorrência, defesa do que o empresário tem que brigar contra o outro empresário, ele tem que melhorar os seus produtos para atender melhor o consumidor. Então, esse movimento é um movimento que vai surgir, que já está surgindo, e que vai dar um ciclo muito forte, que é um movimento político que vai escorar essa mudança toda que a gente está falando. Não, esse número, será que foi entrevista minha? Porque eu não trabalho com esse número, não lembro. Eu não arrisco esses números porque o que eu digo é o seguinte, o que eu digo é assim, as empresas não caiu a ficha, e você vai pegar até aqui no Brasil mesmo, as pessoas que estão hoje falando assim, mais antenadas, elas trabalham sempre nesse modelo que eu falo de que é a estratégia indutiva. Elas vão vendo as coisas que estão acontecendo, percebem que é uma mudança profunda, mas falta a compreensão do tamanho dessa mudança, porque a gente não está estudando a história. Essa mudança, ela é muito profunda. Quem não sair do modelo da gestão e não começar desde já a experimentar a curadoria, não conseguirá ser locomotiva. Ah, mas o setor tal nunca vai ser atingido? Não sei. Quais são as áreas de determinadas empresas que já poderiam trabalhar na curadoria? Não daria para tirar fora, ficar mais enxuta, né? Aonde que você vai pegar, por exemplo, no caso da Gol. Gol já tá uma parte da Gol já está na curadoria. Você vai, não sei se você recentemente pegou o avião, você pega o avião, tem um SMS, você recebe para avaliar a tripulação. Não sei se você já viu isso. Quando você avalia a tripulação, o variável da tripulação no final do mês muda conforme aquela avaliação. Isso é curadoria. Então é um exemplo típico do uso da curadoria no modelo de gestão, né? Ainda existe esse tipo de possibilidade, né? E aí mais para frente você vai ampliando esse tipo de coisa, né? Não, essa foi minha fantasia, minha ilusão de 2006 até 2013. Que eu tentei fazer isso que você está falando. No meu livro, eu lancei um livro em 2006, que é o Conhecimento em Rede, e depois vi que isso não funciona. Não funciona. Tem um livro que, inclusive, uma pesquisa da Gartner, feita nos Estados Unidos com 400 empresas, que tentaram implantar a rede social corporativa e não funcionou. Qual é a minha metodologia que eu estou trabalhando? Criação de laboratórios de migração. Como são duas culturas diferentes, uma é zebra e a outra é formiga, então o que você tem que fazer? Você tem que pegar as formigas e colocar longe. Porque se botar a formiga perto do tamanduá, o tamanduá vai comer as formigas. Entendeu? E as empresas hoje é um modelo de administração de tamanduá. E eu não estou criticando as empresas hoje, porque aí quando a pessoa ouve isso, eu falo assim, você está criticando as empresas. Não, as empresas funcionaram muito bem até um determinado patamar de complexidade, né? E com determinadas limitações de mídia. Quando a gente tem novas mídias e um determinado patamar de complexidade, elas ficam obsoletas. É isso que é o ser humano. A espécie humana é isso. Então não temos que brigar, chorar por causa disso. É assim que funciona. Então, a partir desse momento, na segunda etapa, o que nós vamos fazer? Na segunda etapa, a gente começa um processo de migração. Então, a minha proposta,
e eu experimentei isso na prefeitura, iniciei essa tentativa na prefeitura, é a criação de laboratórios de migração, fora, externos, em que você é como se você fizesse uma sementeira, em que você vai plantar semente 100% de curadoria. Não tem nada de gestão. Você já vai pensar em robô, você já vai pensar em problemas complexos que permitem o uso de robô, você já vai fazer protótipos usando robô, e aí você começa a gerar valor e você vai começar a gerar pequenos Uberzinhos, em qualquer área. No caso da prefeitura, por exemplo, seria na área de transporte, na área de educação, na área de saúde, você vai colocar aplicativo na mão da população para ela julgar todos os serviços que ela está usando, né? E aí você começa a ter uma avaliação de baixo para cima que hoje você não tem. Quais são as melhores escolas do Rio de Janeiro do ponto de vista dos alunos? Quais são os melhores hospitais hoje do Rio de Janeiro do ponto de vista dos usuários? Quais são os melhores ônibus, as linhas de ônibus do Rio de Janeiro do ponto de vista dos usuários? Você não tem nada disso. Quem são os melhores motoristas do Rio de Janeiro que levam 5 estrelas? E esses caras têm que levar, sei lá, ganhar uma medalha no final do ano. Tá entendendo? Eles têm que ter lá atrás do banco deles, esse motorista aqui é 5 estrelas. Esse cara vai querer ficar com 5 estrelas. Aí a filha dele fala, pô, papai, eu cheguei no seu ônibus e você 3 estrelas. Né? Então ele vai querer ir para 5 estrelas. Então isso que eu acho que é esse o movimento que vai fazer com que a gente tenha uma grande mudança na sociedade. E aí quando as pessoas, eu falo sobre essa coisa de robô, as pessoas falam, nós estamos indo para a Matrix. Né? E eu digo o contrário. Nós estamos saindo de Matrix. Hoje nós estamos em Matrix. Nós vamos sair de Matrix por quê? Porque a gente vai começar a dar voz para quem não está conseguindo ter voz. Que é o pessoal, que é o consumidor, que é o cidadão, que hoje não tem voz. E a gente vai dar voz como? Usando novas tecnologias. Só existe essa possibilidade. Não acabou porque a gente tem muita resistência, que o negócio está começando, tem muita gente que não está entendendo. Mas, ao longo do tempo, essas pessoas estão custando muito caro para a sociedade e a sociedade não estará disposta a pagar que essas pessoas não trabalhem. Se tem alguém não trabalhando, de alguma forma, seja na empresa privada, seja na empresa estatal, o consumidor está pagando. Ponto. Está entendendo? Ponto. Então, o consumidor e o cidadão, ao longo do tempo, não vai mais aceitar determinadas coisas, como já não está aceitando. Essas manifestações que aconteceram no Brasil já é uma expressão. Só para você ter uma noção, em 2013, antes das manifestações, eu estava lá, eu conheci a Marina, ela me convidou para fazer uma palestra antes da inauguração da rede. Está na internet, está no YouTube. E eu falei, olha, nós estamos na beira da Revolução Francesa no Brasil e no mundo. Nós vamos ter manifestações, nós vamos ter movimentos, nós vamos ter mudanças profundas na sociedade e tal. E não tinha tido nenhuma manifestação no Brasil. E logo depois teve. E logo depois das de 2013 tivemos essas de 2015 e tal. E quem acha que isso vai acabar agora com o negócio do impeachment, não sei o que, papá, não está entendendo o que está acontecendo. Está entendendo? Isso vai se refletir nas eleições, isso vai se refletir em novos partidos, em novos políticos, em novas perspectivas, em uma nova geração. E isso vai caminhar numa direção que a gente não tem mais volta. Esse Brasil da velha república acabou. A corrupção vai terminar, não vai terminar, ela vai reduzir bastante, porque esse modelo estatal, pelo menos aqui no Brasil, esse modelo estatal não vai para frente. Você vai privatizar quase tudo no médio prazo, né? E essa privatização não é como as pessoas dizem, que é uma privatização para colocar o monopólio estatal e entra o monopólio privado. Vai ser uma briga de empresa contra empresa. A ideia da descentralização, ela vai chegar muito fortemente também nesse modelo econômico. Então a gente vai entrar num ciclo liberal no mundo todo. Não está aparecendo isso agora. Você vai ver na Europa, você vai ver nos Estados Unidos, não está aparecendo. Mas por baixo
Tem uma coisa que eu aprendi. Como é seu nome que eu não. Raquel. Tem uma coisa que eu aprendi, Raquel. Quando eu era novinho nessa história de internet, eu ia para as palestras, dizia assim: ah, nós estamos vivendo uma tsunami, não sei o quê. Internet não é tsunami. Revolução digital não é tsunami. Sabe o que mais expressa uma revolução cognitiva? Cupim no armário. Entendeu? Quer dizer, não é uma onda que vem, que vai, que todo mundo está vendo a onda. Ninguém vê a onda. O armário está sendo comido por dentro. De repente o cara abre o armário e não tem mais armário. Foi o que aconteceu com o PT. Quando o PT abriu o armário, que ele achou que estava com poder, não sei do que, papá, ele, sei lá, em 3, 4, 5 meses, sofreu um impeachment. E ele não acreditou, teve 2013 as manifestações, tudo, ele não fez nada, não mudou nada, ele acreditou que aquilo tudo foi uma coisa que ia passar. Ele se escondeu. O que aconteceu? 2 anos, 3 anos depois, eles foram ganhar a eleição no modelo tal, e foram empichados. Por quê? Nunca imaginaram que iam ter 6, 7, 5, 3 milhões de pessoas nas ruas em função dessas manifestações. Isso agora é uma prática que vai acontecer. Com WhatsApp, com Facebook, todo mundo conversando sempre, todo mundo interligado, todo mundo, um adensamento social muito grande que a gente não tinha com a televisão. Todo mundo conversando, todo mundo sabendo de tudo, todo mundo comentando, todo mundo com autoestima maior. Né? No fundo é isso. Quantos grupos você tem que você está o tempo todo conversando? Qualquer problema que você tem, você, gente, estou com um problema aqui, não, vai não sei aonde, não sei o quê, papapá, todo mundo. Claro que tem aí seus lados negativos, né? Que é o distanciamento das pessoas, aquela coisa das pessoas pessoalmente estarem separadas uma das outras, né? Uma espécie assim de anorexia presencial, isso existe. Isso é uma característica que uma mudança tecnológica, ela não sempre tem um lado bom e um lado não é bom e ruim, né? Mas digamos assim, é o que eu chamo de inevolução. Você avança para um pedaço e volta para outro, entendeu? Então você tem um preço que você paga. Então esse preço você tem que lidar com ele, você tem que trabalhar com isso para você minimizar. Mas não tem jeito, é a mesma coisa. Entrou o carro, ai que maravilha, entrou o carro. Aí alguém deve ter dito, olha, você se prepare que vai morrer muita gente atropelada. Você se prepare que vai ter muito acidente. Né? E aí por causa disso acabou com o carro? Não, faz parte do processo. Né? Eu chamei de coleção Mundo 3.0. Tá tudo na internet. Olha, eu primeiro fiz a administração 3.0, depois até mudei. Agora a ordem é a seguinte: tem a administração 3.0, que é o básico, que é assim uma coisa que eu estou terminando, inclusive, de dar uma arrumada nele, que é um negócio assim bem simples. O administração 3.0 avançado, que eu entro com os conceitos pesados, né, que eu precisei criar quase um dialeto para poder explicar tudo isso que eu estou falando para você de uma maneira mais científica. Depois eu fiz um livro sobre política 3.0. Depois fiz um livro sobre escola 3.0. Depois fiz um livro sobre ciência 3.0. Então essa foi a sequência. Aí agora, brincando, fiz uma coisa sobre inovação disruptiva, depois fiz um outro sobre futurologia, e aí estou botando tudo isso num papel, organizando direitinho, para, digamos assim, fechar o ciclo que eu tive de 3 anos esse primeiro semestre, para dizer assim, bom, está tudo colocado, agora já está tudo dito, está tudo organizado. E aí agora eu estou voltando ao mercado para dizer, ó, vamos começar a discutir com uma nova base. Então eu estou agora retornando com essa frota aí de livros. Aí cada um desses livros tem uma história, né? Esse livro da Administração 3.0, o avançado, quem fez o prefácio foi o Luiz Mange da Gartner, que é o vice-presidente de pesquisa, que tinha me convidado para ir ano passado em São Paulo. Quem vai fazer o prefácio do Escola é o reitor da Estácio, o Ronaldo Mota. Tem um candidato liberal lá no Rio Grande do Sul que vai fazer o prefácio do Política, o Fábio Osterman. E aí eu estou convidando algumas pessoas para poder meio que apresentar essa discussão e envolver essas pessoas nesse debate, entendeu?
Posso. O Administração 3.0 tanto o básico quanto o avançado, é apresentar toda uma mudança de paradigma de como a gente pensa o ser humano. Nós temos um erro filosófico de como a gente pensa o ser humano. Nós somos uma tecnoespécie, nós vivemos uma complexidade demográfica progressiva e que a gente precisa de revoluções cognitivas para fazer uma espécie de refresh na sociedade para poder abrigar mais gente na sociedade. De vez em quando a gente precisa fazer esses cortes na sociedade. Então a administração 3.0 é isso, e a metodologia que eu aponto é a criação de laboratórios. Então esses livros são os livros estruturantes do processo. O da política nós não vamos discutir política, nós não vamos fazer reforma na política, nós vamos fazer reforma da política. E a grande novidade da política, tanto na área parlamentar como na área executiva, nos governos estaduais, municipais, etc., é a introdução desses agentes inteligentes que vão substituir, né, tanto os políticos como os prefeitos, os governadores, os gestores de cada secretaria, para que eles possam agilizar e resolver esses problemas que não têm saída de outra forma. Então, esse é a linha de raciocínio do Política 3.0. A Escola 3.0 repete a mesma coisa. Nós temos um problema de quantidade e qualidade, nós precisamos introduzir robôs, e o robô na escola vão ser agentes inteligentes que vão ajudar nos roteiros das pessoas. Cada aluno vai ter um seu roteiro e vai, a partir do seu perfil e da sua maneira de aprendizado, um determinado roteiro em que ele vai trabalhar numa determinada direção. Então esse é o Escola 3.0. Também sugiro a criação de laboratórios. Ciência 3.0. Não teremos mais validadores para publicação acadêmica. Não vai ter esse negócio, eu mando meu artigo para fulano, e aí o fulano vai receber o meu artigo, e aí ele vai ver se pode publicar ou não pode. Não, publica direto. Tem uma frase ótima do Clay Shirky que eu uso no livro, que ele diz o seguinte: antigamente a gente filtrava para publicar, hoje nós publicamos para filtrar. Então, é isso que acontece, né? Você publica, e aí conforme a interação que as pessoas vão colocando, estrelinha, comentário, o perfil de cada pessoa, vai subindo e descendo. Então nós vamos ter plataformas científicas em que você vai ter esse processo de uberização da ciência. Então esse é o modelo. Essa avaliação seria feita por outros cientistas e por pessoas da sociedade. Fica a critério de quem está acessando a plataforma, qual é o critério que vai usar. Então, por exemplo, você vai dizer assim, não, eu estou aqui propondo uma saída para a área de saneamento. É um pesquisador. Mas a área de saneamento envolve muito mais gente do que aquele cara. Então você poderia dizer, eu gostaria de avaliar o que esse artigo representou para as pessoas que trabalham na área pública ou na área estatal, né? Como é que bateu na área estatal? Aí você vai fazer um corte, você vai escolher o que você quer saber, o que você quer ver os artigos que mais impactaram entre os gestores estatais. Aí você vai ter esse corte. Fica a critério do usuário. Quando eu falo sobre essa coisa na ciência, as pessoas falam assim, não sei o quê. O cara que quiser continuar do mesmo modelo atual, ele continua. Porque ele pode dizer o seguinte, eu só vou ler artigos que foram autorizados ou que foram aceitos e foram validados por 5 doutores. A plataforma vai dizer, você quer só quer doutor? A plataforma vai saber quem é doutor. Isso aqui são só os doutores. Então o cara vai entrar na plataforma clássica. O outro vai dizer, não, eu não quero só doutor, eu quero mestre também, eu quero estudante de graduação. Então vai ficar uma diversidade muito maior. E tem, por exemplo, um artigo, os índios pataxós da beira do rio, não sei o que, papá. Tem 10 caras no mundo que estudam os índios pataxós. Qualquer artigo de índio pataxó interessa, tá entendendo? Então ele vai ler qualquer um, independente se foi validado, se não foi, o que o cara está pensando, tá entendendo? Então é uma diversidade. Hoje não. Hoje um artigo científico demora 6 meses para ser publicado, sofre todo o filtro, né? Temas mais inovadores muitas vezes não saem nas revistas porque as pessoas boicotam, né? Existe uma rede de interesses aí nesse processo, existem as fraudes que acontecem. Tudo isso se soluciona nessas plataformas através desses robôs inteligentes. Então esses são, digamos assim, essas aplicações, né,
E aí eu estou começando a estudar Banco 3.0, estou fazendo alguma coisa já um pouco nessa área e estou estudando também já tem algumas coisas escritas sobre religião 3.0, já fiz palestra, etc, tal, papá, mas ainda não escrevi. Mas digamos, na reta, né? Não, pode ser, pode mudar. C de casa, nepomu@gmail.com. Não, não tem nada. Só quero saber se você vai escrever. Eu falei quase uma hora contigo, aí você vai botar duas linhas. Nepomuceno disse que o Uber, não sei o que. Normalmente às vezes acontece. Você fala um tempão, não sei o que, a pessoa depois entra na matéria, se aparece lá duas linhas, você diz, Nepomuceno acha isso, acha aquilo. Aham. Uhum. Legal. Tá, você me manda um e-mail que a gente já fica em contato e qualquer novidade eu vou te atualizando. Eu que te agradeço. Um grande beijo, um beijo para você.